Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 6 de junho de 2016, dando as boas-vindas a todos os presentes. Antes de iniciarmos a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Pauta do dia 6 de junho de 2016, sessão ordinária. Expediente. Correspondências recebidas do vereador Fernando Calfas, comunicando a sua renúncia do cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Xanxerê, visando dar oportunidade a outros parlamentares. Da CONDE, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando a indicação de 2 representantes da Câmara, titular e suplente, para compor aquele conselho até 31/12/2016. Indicações. Indicação número 86 de 2016 do vereador Fernando Calfas. Indicação número 87 de 2016 do vereador Adriano de Martini. Indicação número 88 de 2016 do vereador Adriano de Martini. Indicação número 89 de 2016 do vereador Adriano de Martini. Projetos em redação final. Lei número 3845 de 2016, de origem do projeto de lei número 7 de 2016, que denomina de Ari Villani logradouro do município de Xanxerê, localizado no loteamento Bem Morar e da outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 11 de 2016, que altera dispositivo da lei número 3386 de 2011, de 7 de dezembro de 2011, que dispõe sobre alienação por doação de imóveis ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina, CREA, SC e da outras providências. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 3 de 2016, que institui no município de Xanxerê, Santa Catarina, o Serviço de Proteção Especial Social de alta complexidade, modalidade família acolhedora para idosos e adultos com deficiência e da outras providências. Projeto de lei número 14 de 2016, que institui no município de Xanxerê, Santa Catarina, o Serviço de Proteção Especial Social de alta complexidade, modalidade família acolhedora para crianças e adolescentes e da outras providências. Uso da palavra livre. E por hoje é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu solicito agora, então, a senhora Karine Ferronato Preto, que vai fazer uso da tribuna pelo prazo regimental de 10 minutos, que vai falar, então, sobre os projetos que estão dando entrada na casa hoje em primeira votação. Boa noite a todos. O Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade possui dentro da política de assistência social, no âmbito do SUAS, modalidades de acolhimento institucional e familiar. A modalidade institucional, mais conhecida e mais utilizada aqui pelo município através do acolhimento casulo e do convênio com a Prisco, atende à demanda de medidas protetivas direcionadas a crianças e adolescentes, ocasionando ao município gasto mensal superior a R$ 3.000 por acolhido. Além disso, existe uma parcela da população que também demanda de políticas públicas por terem direitos violados e que não são atendidas por essas instituições, visto que são adultos com deficiência e idosos. É importante garantir o direito de proteção social para todos e que a Secretaria Municipal de Assistência Social montou, então, compôs uma equipe de psicólogo e assistente social para formular projetos de lei que hoje, então, entram em votação. A modalidade de acolhimento familiar garante a privacidade, o respeito aos comuns, às tradições, às diversidades de ciclo de vida, arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual das pessoas acolhidas. Para tanto, nesses projetos de lei abordados, a gestão para está sendo abordado também nesses projetos de lei, a gestão para efetivação dos serviços conforme a NOB-RH SUAS, os deveres dessa equipe na preparação e acompanhamento das famílias acolhedoras e aos seus acolhidos,
a competência e a obrigação das famílias acolhedoras, ao auxílio financeiro repassado por acolhido, entre outras disposições. Nosso objetivo é, a médio prazo, diminuir o número de crianças e adolescentes institucionalizadas no município de Xanxerê e também ampliar o atendimento de proteção social de alta complexidade para adultos com deficiência e idosos do município. Fazendo com que, então, as famílias cadastradas assumam o papel de parceiras no atendimento do acolhido, a família, e ao retorno desta pessoa à sua família biológica ou substituta, prezando principalmente a provisoriedade da medida protetiva que ocasionou o acolhimento. Essas são as minhas considerações e eu estou aberta para qualquer questionamento. Vereadora Cirlei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite a você. Boa noite. E eu quero dizer que me espantou realmente, Karine, né? O valor repassado por R$3.000 por pessoa mensal. Na verdade, se eles forem abrigados separados, né? Institucional. Institucional, isso. Mas assim, Karine, eu já trabalhei com isso. E eu sei que as leis mudaram, mas mudou também de abrigo provisório para a família acolhedora, onde nós tínhamos várias famílias que faziam esse trabalho. E o custo não era tão alto assim. Então, eu quero dizer que está de parabéns a Secretaria da Assistência Social do município em tomar essa atitude. Porque nós temos muitos, mas muitos idosos também sofrendo violência e que não tem para onde vocês levarem até retornar e preparar a família para a volta dessas pessoas. Porque, senhores e senhoras, não é só o tratamento e não é só deslocar eles, tirar eles do seu convívio e colocar num local. É também tratar a família que adoece mais do que a pessoa que necessita desse auxílio. E essa preparação de volta ao lar é que ela é a mais demorada, né, Karine? Uhum. Porque a família, às vezes, não aceita as atitudes do paciente. Então, eu acho que está de parabéns a Secretaria de Assistência Social por estar abrindo novamente esse espaço de famílias acolhedoras às pessoas que precisam. Nós temos, senhores, o Abrigo Aprisco, que já faz isso, né? Na medida que o município precisa, não é bem a família acolhedora, mas eles recebem de vez em quando alguns, mas só que a necessidade e demanda é muito grande na alta complexidade. A alta complexidade é quase maior do que a média complexidade no nosso município. E a baixa, então, nem se fala, né, Karine? Mas eu quero dizer que terás o meu apoio. E esse projeto vem com dois itens, né, onde a lei e a aprovação, que é o de número 13 e 14, que vai à primeira votação hoje. Uhum. Isso deveria ter sido discutido, senhores, eu sei, na apresentação, na indicação, onde nós aqui ficamos, todos os vereadores, na dúvida. Mas, como era indicação, nós não tínhamos esse conhecimento. Uhum. Por isso, hoje, obrigada, senhor presidente, por ter abrido esse espaço a vir aqui e nos orientar de como é que funciona realmente o programa Família Acolhedora. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns e pode contar comigo no que precisar. Obrigada, Helena. Eu não sei se eu posso fazer mais uma consideração, mas a nossa média é de 55 pessoas com medida protetiva no município atualmente. Então, se a gente for observar a demanda, é uma demanda bastante grande para o município do nosso porte. Então, essa é a grande necessidade, de criar políticas públicas dentro das possibilidades, dentro das leis do SUAS, principalmente, que é o que rege a Secretaria da Assistência, na medida que se possibilite uma ampliação na qualidade de vida das pessoas que estão sendo acolhidas, né, o direito de convívio familiar e social mais saudável do que dentro de uma instituição e, ao mesmo tempo, contribuir com o orçamento do município. Acho que são duas coisas também importantes dentro desses dois projetos de lei. Melhorar a situação de vida da demanda
mas também colaborar com o orçamento do município, à medida que a gente pode tirar do aprisco, digamos, que é um convênio, um adolescente, possibilitando para ele o convívio dentro de uma família, onde vai estar sendo preparada e acompanhada pela equipe técnica do serviço, né, para acolher esse adolescente, possibilitando para ele essa condição e também diminuindo esse custo. Claro que, dentro do projeto de lei, a gente abordou também o valor a ser pago para essa família, porque é uma família que vai demandar de tempo, de convívio, o seu ambiente familiar vai receber uma pessoa. Então, isso vai demandar dela alguns custos, que vai ser um auxílio onde a secretaria, o município, terá que arcar, né? Ela vai ser uma parceira no serviço, mas não se compara ao valor pago hoje para uma instituição. Karine, pode falar. Só para complementar, Liga o microfone. não é que vocês fazem isso por, assim vou dizer, por espontânea vontade de vocês. A grande maioria delas vocês cumprem medida judicial, né? Tudo é medida judicial através... A alta complexidade, ela depende de uma medida protetiva, de uma medida judicial. Posso falar? Pode, claro. Doutora Karine, uma pergunta. Até me pegou de surpresa o valor, assim, R$3.000 por indivíduo. Não, é uma média. Não, eu é fiz uma uma média. média. Suponhamos. Tá. É porque... E que habilidades essa família... O que essa família pode, em contrapartida, para receber uma pessoa nessas condições? Eu penso que tipo de família pode ser, que nível social, cultural, porque, de qualquer maneira, não é qualquer leigo que pode adotar uma pessoa ou colocar na sua casa, só dar comida, banho. Isso não é o suficiente. Então, eu pergunto quais são os critérios que vocês vão usar e quem vai fiscalizar essa família se a coisa anda. Desculpe, eu estou assim, bastante surpresa até. Então, todas as normativas que nós colocamos até no projeto de lei, elas estão descritas. Todo esse cuidado de acompanhamento com a família, ele está descrito, tanto que depende, então, de uma equipe para esse serviço, depende de local para receber essas famílias. Todo esse acompanhamento já existia até num projeto de lei antigo que a Celei comentou, mas que estava irregular em função de estar atendendo uma demanda de adultos deficientes e idosos numa lei que atenderia apenas crianças e adolescentes, porque existia uma demanda, então estava irregular, por isso a necessidade desses dois projetos de lei. Então, se for ler o projeto de lei, ele estipula até qual é a função da equipe técnica, quais são as orientações para essa equipe técnica trabalhar com as famílias, qual é as diretrizes que essa família vai ter que receber também como função e atribuição dela com o acolhido. Tudo isso descrito porque, dentro da secretaria, a gente sabe que os profissionais circulam. Né? Hoje estou eu, está a Aida, assistente social, comigo, né, nessa atribuição de trabalhar com família acolhedora. Mas a gente sabe que daqui a pouco isso pode se alterar, a equipe se altera. Então, a necessidade desse projeto de lei ser aprovado é que nele vai ter as diretrizes para qualquer equipe saber de que forma tem que trabalhar com essas famílias, de que forma essas famílias têm que se portar também com o acolhido, quais são os seus direitos e os deveres de cada parte nesse processo, indiferente dos profissionais que vão estar dentro do serviço. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente garante que uma lei esteja completa, a gente garante também um segmento desse serviço sem se desfazer com a troca de profissionais. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Não sei se eu respondi. Vereador Amélio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a Karine. Acolher também a Aida, que faz parte da secretaria e que está junto desse projeto, né? Eu acho que temos que esclarecer uma situação aqui, né? Você falou em R$3.000 que seria pago por pessoa, né? Mas esses R$3.000 é pago para quando essas pessoas, esses adolescentes, são acolhidos no aprisco, tá? O custo que a prefeitura tem através do convênio. É até mais que isso. Hoje está até mais do que isso pelos reajustes que teve. Então, mas neste projeto aqui é um salário e meio cada acolhido, né? E só se paga
quando está acolhido, diferente do convênio com a Prisco, que a vaga é paga independente de ter alguém acolhido. Nesse projeto, não. A família só vai receber um salário mínimo e meio se estiver acolhendo alguém. Certo. Então, acho que são projetos importantes que vêm normatizar e botar até um pouquinho de ordem, né? Porque já tínhamos famílias acolhedoras que estão acolhendo. Temos um exemplo, a Carminha, que está aqui, né? A Carminha é uma família acolhedora, tem pessoas que ela acolhe já há muito tempo, né? Isso, só que faltava normalizar, botar lei nessa, porque antes ela estava em cima da lei da criança e adolescente só, né? Então eu acho que ela vem em boa hora, é importante. Nós discutimos muito ano passado, que nós estávamos lá, sobre essa situação, e eu acho que vocês estão de parabéns por mandar esses projetos, né? Eu acho que é uma garantia tanto para a secretaria, como para a família que acolhe, como para a administração municipal, para se livrar de alguns processos aí de alguma coisa irregular que estava, né? Então, vocês estão de parabéns, né? Isso é importante. Eu acho que, abrindo essas famílias acolhedoras, vamos economizar muito, né? Os recursos são poucos, as verbas de convênios, tanto do governo do Estado como do governo federal, estão encurtando, não estão mandando. O ano passado, o governo do Estado de Santa Catarina não mandou nenhum real para a assistência social do município de Xanxerê, nenhum real. Então, se torna difícil. Então, através dessas medidas, né, que a gente dá a volta na Secretaria de Assistência Social, né, economizando aqui, economizando lá, para poder atender essas demandas que são grandes. A gente sabe, né, todo dia tem gente procurando, pedindo para que famílias acolhedoras estejam disponíveis para atender as pessoas. Então, Karine, obrigado por você vir aqui também apresentar e explicar bem este projeto. Ainda assim, né, Amélio, garantindo que não se precarize o serviço. Acho que existe essa necessidade de contenção, às vezes, de algumas coisas e tentar, dentro do possível, se reter alguns gastos, diminuir alguns gastos, mas acho que a nossa equipe, principalmente, ela está se importando com o direito da criança e do adolescente, com o portador de deficiência e também com o idoso, né? À medida que a gente sabe que existe a necessidade de serviço, existe a demanda, existem pessoas na situação de direitos violados necessitando de um projeto como esse e de um bom atendimento, que nós só vamos conseguir dar a partir do momento que a gente tiver essa lei aprovada e aí trabalhar com a potencialização das famílias para receber essas pessoas. Então, eu agradeço muito esse espaço e aguardo o apoio de vocês. Acho que temos mais uma manifestação ainda, vereador. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, boa noite, Karine, a todo o público que nos acompanha. Primeiramente, eu acho que isso já foi aqui esclarecido bastante, a gente também fez a leitura e análise do projeto. Eu acho que a preocupação realmente é muito, muito importante por conta da continuidade da política pública relacionada com a família acolhedora, né? Já existia, no entanto, não estava formalizada, né? Então, acho que isso vem um bom momento para que isso continue, né? Que tenha essa continuidade, independentemente de quem estiver frente ao Poder Executivo Municipal. Então, acho que isso é um avanço, vereadora Cirlei, para as políticas públicas que nós temos que ter, não só a nível de município, mas a nível de Estado e também a nível federal. Que, independentemente de quem entrar, que seja dada continuidade aos projetos. Então, é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Segundo, é um questionamento, e não vou aqui entrar em outras questões, porque já foram colocadas, a questão do prazo que as famílias vão estar com essas pessoas, crianças, adolescentes, idosos, enfim. Como é que funciona a questão do prazo e como é que funciona, até para nós, enquanto Câmara de Vereadores, poder divulgar também isso, porque é um importante programa, as famílias que desejam, assim, acolher essas pessoas. Onde é que devem procurar? Porque eu sei que tem todos os critérios que estão no projeto, mas com quem procura, se vai na assistência, com quem que é e tal, até o pessoal também ficar sabendo. Tá. Na assistência social, então, na Secretaria da Assistência Social, existe uma equipe formada por mim e pela assistente social, a Aida,
que está lá todos os dias no horário da secretaria, das 7 da manhã à 1 da tarde, e que faz o atendimento dessas famílias. A princípio, nós estávamos só atendendo as famílias e passando orientações, mas não cadastrando, justamente pela necessidade dessa lei, e que, com a aprovação, vai passar a ser cadastrado e depois preparado, porque a pessoa que vai ser acolhida, ela precisa ser acolhida num ambiente preparado para a demanda dela. Então, nós vamos ter que fazer uma triagem, ver as especificações de cada família para saber, então, como ela vai acolher e quem ela vai acolher na medida que a demanda do judiciário apareça. Então, nem todas as pessoas que vão procurar a gente vão ter o cadastro aprovado, porque todas elas vão passar por uma triagem. Então, o tempo de acolhimento ele é indeterminado, vai depender do processo que essa pessoa vai tramitar, processo judicial. Existe uma provisoriedade, que é necessária, que é de direito da pessoa, né? Então, a gente espera que consiga até a equipe técnica da família acolhedora também vai ser parceira do judiciário para trabalhar com o retorno da família biológica ou com a família substituta, e a família acolhedora também vai estar nesse processo junto, mas prazo específico, prazo garantido de tempo, nós não temos como saber, porque vai depender de cada caso, né? É possível também, eu não sei se foi falado, uma família receber mais do que um acolhido, grupos de irmãos, até para a necessidade de não separação de grupos de irmãos ou pessoas com um vínculo consanguíneo. Eu gostaria só de deixar aqui também o nosso posicionamento. Eu entendo que a mens legis, o fundamento da lei, vai além da economia, né? Porque o ambiente que você vai estar recebendo essa pessoa que será acolhida será um ambiente familiar. Eu acho que isso vai contribuir de forma imensurável. Não tem como mensurar o valor de uma família estar acolhendo. É diferente de um centro específico, né, onde não se tem o convívio familiar. Eu acho que esse é a principal vantagem trazida aqui pelo projeto de lei, e certamente com o acompanhamento de toda a equipe técnica isso vai ter um resultado muito melhor para essas pessoas, para essas crianças, né, esses idosos aí que serão acolhidos. Então, certamente tem o nosso apoio, e iniciativas como essa a gente deve sempre incentivar. Eu acho que é uma forma de socializar, de integrar. E nós temos inúmeras famílias com capacidade. Eu estava atento ao projeto, e que queiram dar amor, que queiram dar carinho, que estejam preparados aí para acolher. Muitos pais que já tiveram os filhos aí que estão estudando fora, que já têm um espaço em casa, que têm uma condição de receber uma pessoa que está precisando nesse momento de atenção, de um acompanhamento familiar. Elas serão essas famílias substitutas aí, que vão dar todo esse suporte e vão tornar viável e com muito mais resultado o trabalho de socialização e recuperação dessas famílias aí. Então, parabéns aí a toda a equipe. Conte com o nosso apoio. Que dentro da modalidade família acolhedora para crianças e adolescentes, o Brasil tem isso já bem difundido dentro do SUAS. Mas Xanxerê, então, com essa lei aprovada para adultos com deficiência e idosos, ela entra num hall de pouquíssimas cidades que atendem dessa forma essa demanda, né? Em Santa Catarina são 3 municípios com Xanxerê, então nós somos pioneiros nisso. Eu acho que serve como modelo para outros municípios e que nós vamos estar então fazendo esse trabalho da melhor maneira possível, até para conseguir contribuir com outros municípios nesse tipo de trabalho dentro da assistência social. Alguém tem mais algum questionamento? Quiseres fazer vossas considerações finais? Obrigada. Eu agradeço, só espero realmente ter a contribuição de vocês para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, o nosso trabalho. Obrigado. Abrimos então o período da palavra livre, a iniciar pela bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento especial a todo o público que nessa noite nos acompanha aqui nessa casa. Especial cumprimentar o Tiago, Lindamira, que nos assessoram aqui nessa casa, o Cleiton, também nosso dirigente do partido, aqui os empresários presentes, o Esguissardi, enfim, a Karine e toda a equipe, a Carminha, a Aida também, que trabalho que aqui apresentaram.
o Ivan, os funcionários dessa casa, a imprensa e também todos aqueles que, através do TV Câmara, nessa noite nos acompanham nessa sessão. Apenas para registro também, para aproveitar a oportunidade e cumprimentar a vereadora Ivone pelo aniversário, felicitá-la, parabéns. Muito fã também, estou no aniversário hoje, para quebrar o protocolo, parabéns aí pela passagem dessa data. Senhor presidente, colegas vereadores, nessa noite gostaríamos de trazer dois assuntos. O primeiro deles, mais a título de informe também e como forma de solidariedade. Nesse final de semana, tivemos mais um incêndio no barracão da Archan e da Associação Vida Nova. Entidades essas que prestam serviço de triagem da coleta seletiva no nosso município e que, infelizmente, no sábado para o domingo, acabou queimando tudo, novamente. Então, nos entristece mais uma vez que a situação tenha acontecido aqui no nosso município, porque são pessoas carentes que dependem única e exclusivamente daquilo para poder sobreviver. E, mais uma vez, está sendo apurado aí pelos órgãos legais o que realmente aconteceu. Então, gostaria de registrar publicamente nossa solidariedade e pedir o empenho aos colegas vereadores, ao Poder Público Municipal também, para que possa, de uma forma rápida, também atender às necessidades dessas duas associações, para que possa ser garantido, vereador Walter, a continuidade da coleta seletiva no nosso município, bem como, e principalmente, a sustentação dessas famílias que dependem desse material que a grande maioria da população descarta, mas que para eles é o pão de cada dia, é o alimento que levam às suas mesas. Então, é uma notícia triste, mas ao mesmo tempo que temos que ter esperança e continuar lutando, vereador Tatu, para que realmente as coisas melhorem e que coisas como essa não venham mais a acontecer. Felizmente não teve nenhuma vítima, ninguém se machucou, mas é uma história, é um investimento, das duas associações que acaba indo tudo água abaixo por conta desse incêndio que aconteceu. Segundo momento, senhor presidente, colegas vereadores, e não menos importante, como já falei aqui na última sessão, nessa casa, onde explanei sobre a questão do momento que estamos vivendo e principalmente sobre a constituição desse governo interino, no qual está colocado a nível nacional. E gostaria aqui de continuar a minha reflexão que comecei, relembrando que esse governo, que nós não reconhecemos, que é ilegítimo, e que, inclusive, diversos meios de comunicação e a imprensa internacional vem denunciando o golpe que foi aplicado no Brasil, diversos meios de comunicação, como a CNN, New York Times, a Forbes, diversos veículos referendados e que são publicamente conhecidos, denunciam o que aconteceu no Brasil. Esse governo que assumiu, que agora tem um índice de 94% de rejeição, mostrando que não era a grande maioria da população que estava a favor do impeachment. Não era a maioria da população que queria uma mudança. E aqueles que a queriam não gostariam que fosse dessa forma. Porque um governo que está sendo colocado agora pelo Temer, um governo desequilibrado e sem firmeza em suas decisões. E quero aqui citar algumas contradições que estão acontecendo nesse processo. Porque a partir do momento que se toma a dianteira de um processo, deve-se ter firmeza nas decisões. Primeira delas, o Ministério da Cultura, que foi cortado. Então, todas aquelas falas retóricas da diminuição dos cargos, vereador Ivone, da diminuição de pessoal, de ministérios para enxugar a máquina pública. E aconteceram, sim, várias. Primeira delas, o Ministério da Cultura, que foi extinto, e, no entanto, com a pressão popular, com a pressão de grandes massas, de grandes manifestações, o governo volta atrás e retoma, então, a questão do Ministério da Cultura no país. As secretarias, os ministérios do Desenvolvimento Humano, Igualdade Racial, das Mulheres, da Juventude, que antes tinham entendidas como estados de ministério, por serem entendidas pelo governo como políticas públicas de prioridade para a gestão a nível nacional, são transformadas em secretarias e jogadas ao Ministério da Justiça, dando o sentido de que juventude, mulheres, igualdade racial, direitos humanos têm que ser tratados como caso de polícia. E por falar em Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, ex-advogado do primeiro comando da capital, do PCC de São Paulo, assume como ministro da Justiça, com um histórico que, com certeza, não agradaria ninguém.
e que comandou também os ataques, as manifestações que aconteceram em São Paulo por conta dos desvios da merenda do governador Alckmin. E que foi esse mesmo ministro, que agora é ministro, que comandou essas ações quando os estudantes se mobilizaram justamente contra o descaso das políticas públicas relacionadas à merenda escolar no estado de São Paulo. Mesmo ministro esse que já declarou que irá combater, é essa a palavra, irá combater a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e o MST, porque são guerrilheiros. Então, o que esperar do ministro desse jeito? Os cortes que foram feitos e as reformas que estão sendo anunciadas no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, programas sociais importantes, e que há uma dissonância na fala dos ministros e na fala também do próprio presidente, quanto à questão do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Um diz que vai manter, outro diz que vai cortar, outro diz que vai reformar, nem eles se entendem mais. A Controladoria Geral da União, órgão esse que era independente até então, está agora atrelado, está embaixo dos braços do presidente. Órgão esse, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Federal, que foram os responsáveis pelas investigações que ainda estão ocorrendo e pelo início das investigações quanto da operação, como, por exemplo, o Lava Jato, que está acontecendo e que está abrindo o caminho aí de todos os partidos, políticos, empreiteiros, enfim, empresários de todos os partidos envolvidos em esquemas de corrupção, e que agora fica subordinado à presidência. O Ministério, primeiro governo, desde o tempo do presidente Geisel, em 1979, que não tem mulheres como ministras. Dando aqui a conotação, senhoras vereadoras, onde num país que vivemos, temos mais de 200 milhões de habitantes, e sendo a grande maioria mulheres, que as mulheres não teriam a competência para tal. O ministro da Educação, que entrou na Justiça numa ação civil pública contra os programas implementados pelo governo Lula e pela presidenta Dilma. Foi uma política de cotas, o FIES, o ProUni e o Pronatec, e que agora é ele mesmo que comanda o Ministério da Educação. O Ministério da Agricultura, comandado por um dos maiores produtores de soja do mundo, e esse mesmo campeão do desmatamento, e também já que entrou com um projeto, quando estava no Legislativo, para a questão de acabar com o licenciamento ambiental. Como secretário do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, filho de um ex-militar e também militar, que no seu passado, seu pai, foi um dos torturadores do tempo da ditadura militar. E que, inclusive, nas suas primeiras manifestações agora, anunciou e atacou publicamente a Comissão da Verdade que apurou os casos da ditadura militar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o responsável pela produção dos alimentos nesse país, da agricultura familiar, que representa mais de 70% da produção dos alimentos que é colocada na mesa de todos os senhores, todos os dias, na minha mesa também, não é mais ministério. Se transformou em uma secretaria que foi jogada para o desenvolvimento social e, na sequência, foi atrelada agora ao Gabinete da Presidência da República. E que sofrerá, com certeza, fortes cortes nessa política, principalmente da questão do Mais Alimentos e do PRONAF, que sustentam a agricultura familiar nesse país e a produção de alimentos. Senhor presidente, mais 2 minutos no final da minha fala, para encerrar. E que quem coloca o alimento na mesa do povo brasileiro não são os grandes produtores, porque os grandes produtores exportam o alimento, as commodities exportam. E quem coloca o alimento são os pequenos agricultores. E por isso que, no nosso entendimento, essa medida foi equivocada. Agora, anunciada a flexibilização da CLT. Lei essa de 1943, que garante aos trabalhadores direitos como o 13º salário, férias, FGTS, licença maternidade, e que agora será flexibilizada, ou seja, reformada. Inclusive, anunciado que será colocada na pauta a diminuição do horário de almoço, que hoje o mínimo é 1 hora. A diminuição do horário de almoço. A Previdência, colocada a idade mínima para a aposentadoria, que passa para 65 anos para homens e 60 para mulheres.
E, diante de tudo isso, as contrariedades. Na última semana, pauta bomba, encaminhada ao Congresso, onde foi aprovado o reajuste de 16% a 41% para o Judiciário. E era para fazer economia. Colocando aqui 50 bilhões de gastos dos cofres públicos nos próximos 4 anos. E os cargos que eram para ser cortados foram criados, senhores. E às vezes não aparecem os noticiários. Na última semana, 14.419 cargos novos no país, entre o Congresso Nacional e o governo federal. Então, são algumas contradições que não dá para entender. Não dá para entender. Que assim colocadas, fazem o povo pensar. Mais 30 segundos, senhor presidente. A própria questão do pré-sal, que já foi anunciado e por um projeto do José Serra, no Senado, que será aberto o capital da Petrobras, do pré-sal, para o sistema internacional. Isso representa o quê? Diminuição em recursos nas políticas públicas no Brasil. O pré-sal demonstrou, e essa semana saiu o recorde de produção de 1 milhão de baris de petróleo dia, representando 40% da produção da Petrobras. E que, no valor acumulado, tem 30 trilhões de reais até 2030. E que seriam investidos na educação e na saúde, especialmente, pela aplicação dos royalties. Então, para dizer que esse governo não se sustenta, é desequilibrado, é contraditório, e que nós iremos, com certeza, acompanhar os próximos debates aí, e o Senado vai reverter a situação. A palavra está com a bancada do PSDB. Então, passa a presidência para o vereador Amélio para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Wilson Martins dos Santos para o seu pronunciamento. Senhores vereadores, plateia que nos acompanha da plenária, que nos acompanha da TV Câmara. Nosso boa noite a todos. Bem rapidamente, eu só gostaria de rebater algumas afirmações do colega Adriano, dizer que o PT nos deixou uma herança, né, que foi ajustada agora, há poucos dias, no Congresso, de um déficit de 170 bilhões de reais. Nós temos todo um escândalo financeiro e econômico que começou, que se intensificou com o caso Petrobras, né, que a cada dia nos impressiona mais o quanto tinha a política de cotas, né, defendida por esse partido, por esse governo, de divisão de dividendos aí da Petrobras para financiamento de campanha, para financiamento de tantas ações imorais e ilegais, e que a Lava Jato está trazendo à tona. Nós temos aí mais de 12 milhões de desempregados, né? Então, um número aí cada vez maior de empresas fechando. Nós tivemos só em Xanxerê, do final do ano para cá, segundo dados aí, que foram apresentados pelo Corpo de Bombeiros, que faz a entrega dos alvarás, mais de 200 empresas fecharam aqui no município de Xanxerê. Nós tivemos inúmeros cortes, principalmente na saúde. O Estado de Santa Catarina tem um crédito aí do governo federal de mais de 3 bilhões de reais, que acaba no efeito cascata, chegando até o município, né, todos os municípios do Estado, e o município de Xanxerê, só o Hospital São Paulo, já tem mais de 5 milhões para receber do governo do Estado, que o efeito cascata acaba gerando um problema aqui na ponta. Nós temos aí mais de 500 mil casos de irregularidades do INCRA. Então, quem queria política agrária, quem queria divisão, não poderia permitir que acontecesse aí essa distribuição irregular para políticos, para empresários. Se preza tanto pela moralidade, nós não poderíamos nos encontrar com esse problema, que também está sendo levantado agora, uma CPI verificando isso. Nós temos aqui mais de 2,5 bilhões do Bolsa Família, que é um programa que, teoricamente, traria aí uma inclusão social, traria aí uma dignidade para as famílias brasileiras, mas que foram pagos irregularmente. Indícios apontam aqui que seja para pagamento de militantes, né, daquele governo que foi, por hora, afastado. E que questiona a legitimidade
do atual presidente, né, o presidente interino, que foi eleito com o mesmo número de votos, afinal de contas era vice do governo atual. E o que a gente tem para verificar nisso tudo? Muita coisa quis se esconder, muita coisa quis se abafar. Infelizmente, o Estado foi aparelhado. Nós vivemos hoje uma situação caótica, você falando em economia, que está batendo na nossa porta. Quem conhece a realidade da indústria local, quem sabe das empresas do município aqui que precisam de créditos do BNDES para poder vender seus produtos, sabe que não está sendo liberado há mais de 60 dias, aí não tem valor algum sendo liberado. E isso se reflete aonde? Então, eu vejo aqui os empresários dos postos de combustíveis, eu imagino que a venda de combustível reduziu muito nesse período. E por que reduziu? Porque foi consequência de um desgoverno, foi consequência de uma equipe que se adonou do país como se fosse propriedade particular, esquecendo da função essencial, que é o serviço público, que é trabalhar pelo Estado, que é trabalhar pelo desenvolvimento da sociedade. E isso acaba trazendo inúmeros transtornos e a mídia vai jogar de acordo com o que for conveniente aí para cada lado, mas a realidade é uma só e está sendo apurada. O nosso posicionamento enquanto vereador, enquanto agente público, é de que quem tiver qualquer tipo de irregularidade tem que ser afastado. Nós tivemos 2 casos aí de ministros que foram afastados no dia em que veio à tona. Então, não usaram do cargo para se blindar, não usaram do cargo para se proteger de qualquer tipo de processo, ao contrário do que vinha acontecendo antes. Nós tínhamos aí uma lista enorme de pessoas que estão sendo conduzidas coercitivamente, que estão sendo presas, que estão com medo de que muito mais venha à tona. Agora, dessa última delação, aí, nós temos um volume muito grande aí de pessoas que está com medo que isso venha à tona e questionam, buscam atacar o atual governo, mas eu creio que isso não deva prosperar. Nós vamos trabalhar para construir uma sociedade melhor. Esse ano nós temos eleições municipais e é hora de se fazer a triagem de que tipo de situação queremos dar sustentação a uma renovação, queremos ver um Brasil melhor, queremos ver uma cidade melhor, como é que a gente deve fazer, como é que a gente deve avaliar que critérios podemos utilizar para eleger os nossos próximos representantes, sabendo que nós vamos ter dificuldade, os municípios perderam muito do seu poder aquisitivo. Só o mês de março, aí eu estava estudando hoje à tarde a evolução da economia. Xanxerê teve uma queda de 30% no repasse do FPM. Isso se deve a quê? Se deve a essa situação do país que acaba estourando aqui na ponta. Então, os nossos cidadãos têm problema de serviço de saúde, têm problemas de serviço de infraestrutura, têm problemas de serviço de educação, de assistência social. Então, como é que a gente quer resolver esse problema? Então, nós vamos certamente ter que passar por um período de reestruturação. Como eu falei anteriormente, aí vamos ter que ser muito críticos, nós temos que ser muito criteriosos na escolha das pessoas que vão conduzir as vidas do povo xanxerense, as vidas do povo brasileiro. Então, era isso que eu gostaria de dizer hoje, agradecer a presença de todos, parabenizar toda a equipe da Assistência Social do município pelo trabalho que estão desempenhando. Eu tenho certeza que esse modelo aí deve ser seguido. Criança, adolescente, idosos não são objetos para ficarem estocados. Por mais que o serviço seja bom nesses centros de recuperação, as famílias, o seio familiar, ele tem uma vantagem muito maior e traz uma dignidade que é merecida a cada cidadão. Então, parabéns a vocês e uma boa noite a todos. Devolvo os trabalhos ao presidente Wilson Martins dos Santos. A palavra está com a bancada do PMDB. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, pessoal da plenária aqui que nos assiste aqui, o pessoal do TV Câmara.
Gostaria de fazer uma saudação especial aí a pessoal aí ligado aí aos postos de combustíveis que estão aqui, nossos amigos, ao Adilson. E acho que esse debate aqui até dessa questão a nível nacional é muito importante, né? Situações que estão acontecendo. Mas eu queria quebrar o protocolo, exemplo aqui do Adriano, e parabenizar a dona Ivone e o Fante pelos seus aniversários hoje, desejar aí toda a felicidade do mundo para vocês e que vocês continuem aí com os seus sonhos. Eu gostaria de registrar aqui inicialmente, nós tivemos aqui no dia 28, na semana retrasada, talvez muitos de vocês não ouviram falar, mas existiu aqui um grupo formado em 1970, que é um grupo de jovens, e se denominava Jucachá, Juventude Católica de Xanxerê. Talvez o Amélio deva ter conhecimento disso. Talvez alguns de vocês tenham passado também por esse grupo. Eu tive a felicidade de participar de 77, 79, e esse grupo foi extinguido em 1984. E nós fizemos um encontro com todas as pessoas que passaram por esse grupo, pessoas que estão hoje no Brasil inteiro, e tivemos em mais de 130 pessoas no encontro do Clube 7, confraternizando e revendo aquelas pessoas que naquela época já estavam preocupados com a questão social. Lembro que na época foi adquirida uma casa no bairro Vista Alegre, que hoje inclusive funciona o centro comunitário lá. Então a gente só queria deixar esse registro aqui. Eu tenho aqui um ofício aqui endereçado ao nosso prefeito municipal, inclusive já foi relatado semana passada pelo vereador Amélio, de uma emenda parlamentar do nosso deputado Valdir Colato. O Amélio até anunciou naquele dia 100 mil reais para o bairro Sufiati, né, Amélio? E eu estou aqui já com empenho, inclusive com pré-empenho, com número e tudo, com a proposta do Sincov, de mais 200 mil reais, que vai ser usado na ampliação do centro comunitário do bairro Colato. Ampliação, reforma, enfim, fazer aquilo que precisa ser feito lá, até porque há muito tempo não se faz uma reforma. E mais 100 mil reais, que é para o pessoal do Veneta, né, dos italianos, que estão fazendo o seu espaço também lá na FEME. Então, num total de praticamente 400 mil reais. Então, vejam, senhores, a importância de nós termos um deputado federal, até porque, naqueles 600 e poucos votos que faltou para o Valdir se eleger na outra eleição, Xanxerê acabou perdendo em torno de 40 milhões de reais que poderiam ter vindo através de recursos e de emendas para o nosso município. Então, queria aqui destacar e parabenizar o nosso deputado aí por estar sempre aí, não só nessas questões, mas a exemplo de verba para hospitais, enfim, para outras atividades também. Eu gostaria aqui, gente, de falar um assunto aqui, eu sei que é meio delicado, acredito que até já foi tocado aqui dentro dessa casa, mas é a questão do rotativo da nossa cidade. Algumas pessoas me procuraram, vocês sabem que no momento que muitas vezes você estaciona o carro, às vezes você não tem o cartão, você fica 10 minutos ali esperando, não aparece ninguém, parece que eles estão escondidos. Que no momento que você virou as costas, alguém vai lá e acaba fazendo aquela multa. O que está acontecendo, segundo algumas reclamações? Essas multas que estão colocadas no para-brisa ali do carro, pode qualquer pessoa passar por ali e tirar. E você que chegou lá, tu chega, você não vê nada, você acha que está tudo normal. E acontece que depois vem a multa, né? Já vem a multa e você, segundo essas pessoas, já recorreram e não teve como provar que você não estacionou, não ficou por um tempo maior. Então, o que eu estou sugerindo aqui, presidente, eu acho que nós teríamos que dar uma avaliada nesse contrato com a Prefeitura Municipal, no sentido de que só possa ser dado a multa no momento que você assinar essa multa. Que você deixando ali, depende se alguém chegar a pegar essa multa ali, que foi colocado pelo pessoal que está trabalhando, você não vai ter como você saber que você foi multado. E a exemplo de multas que você recebe no trânsito, você assina a sua multa. Quer dizer, você está ali, está dando o teu deferimento que realmente você fez alguma infração.
E cabe aqui, o pessoal passa muitas vezes apercebido, mas são 5, a partir do dia 1º agora, passou a ser 5 pontos na carteira. Outra coisa que eu acho, sinceramente, um absurdo. Por quê? É uma infração considerada como grave. Você, de repente, ultrapassando na BR aí, em faixa contínua, sei lá, de repente até causando um acidente, você vai levar uma multa ali, que a diferença não é de muitos pontos disso. Eu sei que essa lei aqui não depende do nosso município, ela é regida pela CNT, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, mas me parece assim, tudo vem de cima para baixo e simplesmente nós temos que concordar. Eu gostaria aqui de repente, até fazer um manifesto através dos nossos deputados federais, alguma coisa nesse sentido, para que seja reavaliada essa questão. Eu acho que 5 pontos, numa situação dessa de multa de trânsito no rotativo de uma cidade, é muito ponto. Você veja bem que hoje, com 19 pontos, você com 20 pontos, você perde a sua carteira. Tem pessoas que dependem única e exclusivamente do seu carro para trabalhar e para ganhar o seu sustento. E, no entanto, essas leis vêm, como eu falei, vem de cima para baixo e a coisa passa desapercebida. A grande realidade é que se criou no Brasil uma indústria da multa. É só você ir para o litoral, por exemplo, para você ver quantos pardais você encontra. Tem alguns que você não vê, e muitas vezes quem aguenta andar a 80 até Florianópolis, por exemplo, é complicado. Se alguém disser que aguenta, eu gostaria de fazer uma viagem junto. Então, a gente sabe que, às vezes, quando dá para acelerar um pouquinho, você acelera e acaba o que acontece. Se você bobear hoje, em 2 meses, você acaba perdendo a sua carteira. Então, acho que são assuntos, presidente, que gostaria de repente, a gente poder ter mais para frente aí, discutir sobre isso, e até porque eu acho que, nessa questão, onde a gente está vendo que parece que não só o governo estadual, mas o governo federal também só quer arrecadar. E o salário mínimo hoje é R$1.000, no entanto, você pega uma multa aqui de 1.900. Você é assalariado, você vai demorar 5 meses ou 6 meses, você vai ter que trabalhar para pagar uma multa. E mais um detalhe, a gente sabe da competência dos nossos policiais, mas o poder deles é grande hoje. Então, eu acho que tem que ser reavaliada, principalmente essa questão do contrato feito com a prefeitura, que, de repente, a gente possa estar, quem for multado, que assine a sua multa. Aí ele vai estar reconhecendo que ele fez a infração. Para terminar, eu só gostaria de colocar aqui, Adriano, essa questão toda nacional aí que você conversou, você falou, o nosso presidente comentou também. Eu acho que se resume só numa questão, eu sei que ela é bem ampla, mas eu acredito que começa lá na escola, começa aqui na Câmara de Vereadores, começa em todos os cargos, desde o presidente lá do bairro, o presidente do time de futebol, mas é a questão de honestidade. Só isso. Questão de honestidade, caráter. E é isso que muitas vezes a nossa juventude hoje diz, não, eu não vou votar porque não sei o quê. Agora estão pagando o preço. Então, eu acho que tem que ser escolhido melhor os nossos governantes. Quando a gente fala também em questão de histórico de pessoas, gente, eu acho que não sobra um. Sobram poucos. Então, eu acho que aí é uma questão de cada um. Né? Então, quem tem o seu telhado que bem protegido, parabéns. Mas eu acredito que é tudo por aí. Obrigado. A palavra ainda está com a bancada do PMDB. A palavra está com a bancada do PPS. A palavra está com a bancada do PTB. A palavra está com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do PP. Então, fim do momento da palavra livre. Passamos ao momento da presidência, onde eu gostaria de ler o ofício do vereador Fernando Calfas. A mesa diretora. O senhor presidente desta Casa Legislativa. Através do presente, venho comunicar e requerer aos meus pares a minha renúncia ao cargo de primeiro secretário desta mesa diretora, a qual ocupo com muita alegria desde 6 de fevereiro de 2015. Durante esta legislatura, já ocupei os cargos de presidente em 2013, segundo secretário em 2014 e primeiro secretário em 2015 até a presente data. Neste sentido, entendo que já contribuí substancialmente com os trabalhos desta casa junto a essa digna mesa, deixando tal espaço à disposição a outro parlamentar.
de mais a mais, tendo em vista que atualmente estou trabalhando como delegado de polícia nas comarcas de Xaxim e Ponte Serrada, e para não me sobrecarregar, gostaria de me abster de participar dos trabalhos da mesa até o final desta legislatura. No mais, agradeço a compreensão a todos. Sem mais para o momento, atenciosamente, Fernando Calfas, vereador e primeiro secretário. Então, a renúncia é um ato unilateral, né? Senhor presidente, conforme já está por si só os motivos explanados no ofício, também não quero sobrecarregar a nossa segunda secretária aqui. Eu costumo não ser pontual, mas por forças maiores do que a minha vontade. Estamos no meio de um flagrante agora, então acabei me atrasando um pouco. E a função principal do primeiro secretário é justamente o início da sessão, ler esse expediente e apregoar tudo que vai ocorrer durante a sessão. Então, por ser, vereador Amélio, está na mesa desde o início, né? São 3 anos e 6 meses aqui participando praticamente de todas as funções. Além desses argumentos, penso que tem outros colegas aqui que possam também dar a sua contribuição, né, nessa importante função que é compor a mesa diretora da Câmara. Então, sem mais, assim, peço aos pares que, embora seja unilateral, mas gostaria que colocasse em apreciação. Então, em votação, pedido do vereador Fernando. Votos contrários, acolhido por unanimidade. Gostaria também de nomear 2 vereadores, um titular e um suplente, para representar a Câmara no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência até o final do ano de 2016. O vereador Adriano. Senhor presidente, eu já faço parte, né? Até o final do ano, se assim os colegas confiarem, eu posso continuar sem problema nenhum. Um suplente? Como suplente, até que eu fique, eu nunca sei, sou banco. Faço gosto. Em votação, então, os 2 nomes. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 6 de junho de 2016. Adriano De Martini. Presente. Amélio Radaeli. Presente. Sirlei Menegola. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filape. Presente. Ivone Cirino presente. João Paulo Menegatti. Presente. Walter Antônio Dalla Piccola. Presente. E Wilson Martins dos Santos. Presente. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número 3.845/2016, de origem do projeto de lei número 7/2016, que denomina de Ari Villani, logrador do município de Xanxerê, localizado no loteamento Bem Morar, e da outras providências. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura integral da referida lei. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 11/2016, que altera dispositivo da lei número 3.386/2011, que dispõe sobre a alienação por doação de imóveis ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina, CREA-SC, e da outras providências. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 13/2016, que institui no município de Xanxerê o Serviço de Proteção Especial Social de alta complexidade, modalidade família acolhedora para idosos e adultos com deficiência, e da outras providências. Em discussão? Vereadora Sirlei. Bem, senhor presidente, quero agradecer aqui a equipe da secretaria e dizer, Aida, que teve a honra de trabalhar contigo e sei da grande profissional que você é. A mesma coisa a nossa psicóloga, que também está integrada, né, no assunto, e dizer que é com grande orgulho que eu vou dizer um sim nesse projeto, porque é um projeto realmente de alta complexidade que vem de encontro à necessidade. E quero dizer, Aline, né, Karine, que Xanxerê foi pioneiro. E quando eu estava na secretaria, né, Aida, você fazia parte, vocês, os funcionários,
não é o secretário que faz a diferença, é a equipe toda. Dizer que a nossa secretaria foi convidada, né, pelo governo federal em 20 minutos de apresentação na Conferência Nacional de Assistência Social, aonde nós apresentamos os nossos programas sociais do município em média complexidade, que para Xanxerê foi um orgulho, e quero dizer que com esse mesmo orgulho estou votando nesse projeto para que a dignidade das pessoas que realmente necessitam seja colocada ela fora de uma situação de risco. A vocês, então, mais uma vez, Aida, parabéns, e quero dizer que é assim que se faz a diferença no município com projetos e programas sustentáveis. Ainda em discussão? Vereador? Da mesma forma, senhor presidente, já falei aqui quando a Karine estava explanando, mas só talvez para não confundir, os serviços que acontecem, por exemplo, no Aprisco, continuarão a acontecer, né? Então, esse vem a agregar, né, formalizar, né, agregar nesse trabalho da assistência social. Então, da mesma forma que está sendo desenvolvido no Aprisco, um importante trabalho para os profissionais que são acompanhados, enfim, pelos profissionais de assistência social que também estão aqui e os demais, né, dessa forma também, com certeza, como a vereadora Cirlei falou, né, é importante essa continuidade e esse pensamento a longo prazo, né? Eu acho que isso, a política pública ganha muito nesse aspecto, e nós aqui, sim, temos que referendar e aprovar o projeto, com certeza. Aí em discussão, em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 14/2016, que institui no município de Xanxerê o Serviço de Proteção Especial Social de alta complexidade, modalidade família acolhedora para crianças e adolescentes, e da outras providências. Em discussão, votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicações. De número 86/2016, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal estude a viabilidade de alterar o Código de Obras no que diz respeito aos artigos que tratam sobre a instalação de depósitos de combustíveis, distribuição e comercialização de combustível utilizados em veículos automotores, inserindo dispositivos legais que visem dar maior segurança em instalações e edificações futuras dessa natureza, a fim de atender ao disposto na Lei do Descanso, que determina a jornada de trabalho no máximo 8 horas por dia aos motoristas nas estradas. Em discussão? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que me motiva a ter apresentado ao vereador João Paulo essa indicação, e a maioria dos senhores vai lembrar, que é apenas uma reedição na íntegra, ipsis literi, da indicação de número 193 de 2013, do dia 25 de maio de 2013, né, apresentei uma indicação idêntica a essa, a qual foi aprovada por unanimidade, encaminhada ao Conselho do Plano Diretor, e os empresários do setor de combustível da cidade estavam cobrando há 3 anos, né? Alguns não estavam aqui na sessão, outros estavam, mas que a Câmara não teria atendido aquela reivindicação na época, né, com os motivos aos quais elas foram propostas. Então, o que eu pude levantar é que o presidente do Conselho do Plano Diretor alegou que talvez não teria recebido, não teria chego, ou teria chego e não foi colocado para análise do Conselho, enfim. Via de dúvida, se sumiu, né, no meio do caminho, pode ter sumido, extraviado, né, daqui até a prefeitura é longe, né, vereador Walter? Pode ter, o que eu não acredito, evidentemente que, com toda certeza, e eu já verifiquei, a Câmara tem o protocolo do recebimento do Executivo. Mas, enfim, ela é apenas um reprise que visa aprimorar a instalação de postos de combustíveis, dando, na sua grande maioria, condições de se aplicar os dispositivos da Lei do Descanso, que, infelizmente, é uma lei, uma letra morta, vereador Walter.
Infelizmente, um país que precisa realmente ser passado a limpo, e isso é uma questão, uma lei que não consegue, na prática, funcionar. Mais uma de tantas leis, né? Letra morta, que muito bonita, vereador Ivone, né? Com dizeres, mas é apenas palavras jogadas no papel que, infelizmente, não conseguem ser implementadas. Então, peço novamente que a Casa reedite a mesma indicação para que seja levada ao Executivo e, por conseguinte, ao Conselho do Plano Diretor, para que possa lá debater, e ele é o órgão responsável, que nós estamos aqui apenas instigando o Conselho do Plano Diretor para que debata a questão, para que analise, para que veja se essas sugestões são adequadas ou não. Então, uma indicação importante que eu peço o apoio dos colegas. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação 87/2016 dos vereadores Adriano de Martini, do vereador Adriano, para que o Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, faça a troca de lâmpadas dos postes da Rua Coronel Santos Marinho, próximo ao pronto atendimento 24 horas. Em discussão? Bem, senhor presidente, colegas vereadores, pedido de algumas pessoas que frequentam o pronto atendimento 24 horas, isso já foi feito, mas que seja aqui respaldado pelos colegas vereadores, mas existem alguns locais que estão sem iluminação pública, com lâmpadas queimadas aqui, que é no centro, né? Então, se imaginem na situação, muitas vezes, nos bairros, vereador Walter, no que está colocado em bairros que estão a distância razoável do centro da cidade. Como o caso que aconteceram alguns dias atrás, que o morador foi lá e instalou por conta própria, né, iluminação pública, né, que isso é um perigo, mas os moradores, de tanto esperar, tendem a fazer o serviço por conta dessa demora que a própria empresa, que é terceirizada pelo município, e também se há cobrança ou não, de mais efetividade, eu não sei, mas que demora para estar fazendo esse serviço. Então, são indicações recorrentes, né, mas que mostram que há alguma coisa errada, né? Se está acontecendo até aqui no centro, você imagine nos lugares mais periféricos da cidade, onde as pessoas tendem a voltar para casa no final do trabalho, quando voltam da aula, enfim, à noite, e não tem iluminação pública. Então, é mais um pedido que nós reforçamos aqui para que seja urgentemente solucionado. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação 88/2016 do vereador Adriano, para que o Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, construa um passeio público na rua Rui Barbosa, entre o viaduto e a empresa Epimac, facilitando e gerando maior segurança ao grande número de pedestres que circulam naquela localidade. Em discussão? Senhor presidente, colegas vereadores, já falando sobre essa indicação, vou falar da outra também, que está na sequência, para aproveitar a oportunidade. A Rua Rui Barbosa, que ela dá acesso, depois do viaduto, ao bairro Santa Cruz, ao bairro Santo Dias, e vai para o Vista Alegre, enfim, em direção à Chavantina. Tem um trecho entre o viaduto e a empresa Epimac, que é a entrada do bairro Santa Cruz, que não tem sequer um passeio adequado, nada para as pessoas poderem transitarem. E muitas pessoas voltam a pé por ali. Depois do trabalho, alunos, enfim. Muitos até andam na rua, né? E quem passa por ali sabe da situação, que corre risco aí de até acontecer algum acidente, enfim. A questão da acessibilidade, não tem, se um cadeirante precisar andar pela calçada, não vai conseguir, porque não tem a calçada, enfim, o terreno de baixo é um declive muito grande e tem que andar no meio da rua. Então, é um investimento que a Secretaria de Obras poderia planejar, que creio eu que não seria um investimento muito alto, mas com certeza iria gerar um conforto maior e, principalmente, segurança maior às pessoas que andam ali. E, na sequência, que é a próxima indicação, também na mesma rua, debaixo do cemitério, que tem umas 10 ou 15 famílias que moram abaixo do cemitério, que é o bairro Vista Alegre, também seria a continuidade, além do cemitério, da entrada principal do cemitério, até a entrada naquela ruazinha que dá acesso àquelas casas. Também não seria um trecho muito grande, porque as pessoas também não têm acesso, quem volta da pé tem que literalmente andar na rodovia que vai até Chavantina. Então, às vezes é perigoso porque passam muitos caminhões, enfim, os carros, e acaba colocando em risco as pessoas que andam por ali. Então, são duas questões importantes que, num planejamento, aí, sem investimento muito alto, com certeza vai trazer esse benefício para aqueles moradores. Ainda em discussão?
Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Indicação 89/2016 do vereador Adriano para que o Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, construa um passeio público na rua Rui Barbosa, abaixo do cemitério municipal, a fim de diminuir o perigo para pedestres e moradores do loteamento existente naquela localidade. Em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Tendo sido esgotados os assuntos desta sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão para o dia 8 de junho de 2016, às 18 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.